Esta imagem não deveria ter sido vista. Sol. 847 da missão Perseverance. Mais um dia na cratera Jezero. O rover fez uma panorâmica padrão. A Mastcam moveu lentamente a lente da esquerda para a direita. Centenas de imagens foram enviadas para a transmissão. Os engenheiros do turno da noite marcaram o pacote, verificaram a telemetria e enviaram pelo canal de comunicação. RP Routine. 12 horas depois, um fotograma fez o analista de imagens júnior parar. No quadrante superior direito, a meio caminho do topo da parede da cratera, algo refletiu a luz do sol. Um brilho forte e intenso. Não era o brilho difuso da poeira, nem o reflexo abafado da rocha desgastada. Era um flash, como o de metal polido sob um holofote. O analista ampliou a imagem e aumentou o contraste. E lá estava, um objeto geométrico incrustado na encosta. Não deveria estar ali. Retangular, com um ângulo mergulhado no regolito. Duas faces são visíveis, ambas perfeitamente planas dentro da malha de pixels. As bordas são retas, os ângulos estão muito próximos de 90 graus para que possa ser uma pedra natural. A altura do objeto é de cerca de 30, no máximo 40 centímetros, aproximadamente do tamanho de uma pasta. A superfície é lisa o suficiente para refletir um brilho solar intenso na câmara, mesmo através da atmosfera empoeirada de Marte. Perseverance passou anos fotografando blocos rachados, penhascos em camadas, seixos arredondados. Nada no fluxo descendente de dados se parecia com isso. Ele verificou os metadados. Mastcam Z, olho direito, distância focal, 1800 mm. A marca temporal coincidia com o registro de movimento. Não foram registrados picos de raios cósmicos, nem erros de compressão. O brilho apareceu em 3 fotogramas consecutivos, enquanto o rover passava. O paralaxe confirmava. Era um objeto imóvel no terreno, e não um reflexo que se movia junto com a ótica. Ele abriu as imagens das câmaras de navegação para o mesmo intervalo. Baixa resolução, imagem a preto e branco, granulação. Mas, na parte certa do horizonte, um retângulo escuro quebrava a linha do perfil. O mesmo lugar, as mesmas proporções. As câmaras de navegação também o viram. A primeira ideia era óbvia: destroços. O Perseverance não aterrou sozinho. O módulo de descida, o escudo térmico e a tampa traseira partiram-se a alguns quilômetros de distância. O Ingenuity deixou o seu equipamento. Talvez algum fragmento brilhante tivesse voado mais longe do que o esperado. Mas quando ele sobrepôs o mapa do campo de destroços conhecido, nada coincidiu. Nenhum dos componentes documentados estava nem perto dessas coordenadas. O objeto estava muito além das zonas de dispersão calculadas. Ele deu o alarme. 1 hora depois, uma pequena sala no JPL já estava cheia de pessoas, líderes da missão, especialistas em imagens, geólogos, uma pessoa do Departamento de Relações Públicas, com um mau pressentimento estampado no rosto. A imagem da sonda 847 foi projetada num ecrã grande. Um brilho intenso surgiu. Alguém apagou as luzes. É uma rocha, disse automaticamente o geólogo. Basalto rachado. Já vimos formas geométricas estranhas. O especialista em imagens balançou a cabeça. Ativem o detector de limites. E assim fizeram. O algoritmo traçou linhas nítidas ao redor do objeto. Os 2 lados visíveis eram quase idênticos. A sombra dizia o mesmo, uma silhueta retangular densa que se destacava das sombras caóticas dos detritos ao redor. Sem lascas irregulares, sem cantos arredondados, até a borda superior da sombra era reta. Pedra brilhante, repetiu o geólogo, mais fraco. Olhe para o reflexo, disse o analista. É um reflexo. As pedras dispersam a luz, e isso é um reflexo espelhado, como aço inoxidável, ou cromo. Uma voz soou atrás. Diminua o zoom. O contexto completo apareceu. O objeto estava numa encosta suave, parcialmente afundado no solo, rodeado pelo regolito normal de geyser. Sem vestígios, sem solo revolvido, parecia estar ali há muito tempo, certamente não desde a queda de ontem. A sala se dividiu instantaneamente por instinto. Os engenheiros viram uma possível contaminação, uma peça desconhecida,
potencialmente relacionada ao equipamento que eles não podiam levar em consideração. Um risco à segurança se fosse parte do próprio rover. Os cientistas viram outra coisa, uma anomalia para a qual era difícil encontrar palavras que resistissem a uma verificação pública. O Departamento de Relações Públicas viu nisso um pesadelo. Eles revisaram todos os diários de engenharia. Nenhuma perda inexplicável de massa, nenhuma tampa ou suporte desaparecido. A autodiagnóstico do rover não revelou elementos desconectados. O equipamento para entrada, descida e aterragem foi selecionado em imagens orbitais, e nenhum fragmento coincidia com a geometria do retângulo na parede da cratera. Alguém finalmente disse em voz alta o que estava no ar. Se não é nosso e não é uma pedra, então de quem é? Não houve resposta. O procedimento padrão era óbvio: marcar as coordenadas como alvo de alta importância, planejar um desvio da rota, aproximar-se, atacar o objeto com o laser SuperCam, medir o espectro de plasma, escanear com espectrômetros, tirar fotos em grande plano. Se fosse apenas uma rocha estranha, eles saberiam. Se fosse outra coisa, ainda mais. Mas foi exatamente isso que não aconteceu. Em 4 horas, o plano de deslocamentos para a semana seguinte foi reescrito. A rota do Perseverance foi desviada da encosta anômala. Os próximos pontos de passagem foram deslocados para o lado oposto, mais profundamente no antigo delta. Oficialmente, a correção foi explicada como uma otimização do programa científico. Extraoficialmente, não havia ninguém na sala disposto a deixar o rover se aproximar do objeto até que uma autoridade muito superior se pronunciasse. O analista, que foi o primeiro a notar o brilho, viu a rota atualizada e se virou para o chefe. Não vamos estudá-lo? Agora não. E quando? Pausa. Provavelmente nunca. As imagens não processadas do Perseverance são publicadas quase sem demora. Esse é um dos destaques da missão. Qualquer pessoa com acesso à internet pode ver os redemoinhos de poeira, as rochas e os rastros deixados pelo rover. Antes de serem enviadas para os servidores, as imagens não passam por moderação manual. Há muitos dados e poucas pessoas. Com raras exceções, a imagem do Sol 847 acabou por aparecer no arquivo aberto por exatamente 19 minutos. Isso foi o suficiente para que alguns entusiastas e bots de scraping conseguissem baixá-la. Um utilizador publicou um fragmento recortado num pequeno fórum com a legenda: "O que é isso, caramba?" 19 minutos após o download, o registro oficial no arquivo foi alterado. O ficheiro original de alta resolução passou a apresentar um erro. Em seu lugar, apareceu uma versão recomprimida do mesmo fotograma com a mesma marca temporal, mas sem o reflexo. A inclinação onde o objeto estava deitado ficou plana. Pichés clonados. Alguém claramente usou uma ferramenta de retoque. E mal. No subreddit sobre conspirações e no Twitter espacial surgiram comparações antes-depois. A NASA edita foto de Marte removendo o artefato. Na área editada, eram visíveis padrões de ruído repetitivos, vestígios de uma intervenção grosseira. Publicamente, nada aconteceu. Nenhum comunicado de imprensa, refutações, reconhecimentos da existência da anomalia ou edição. Mas em vários canais protegidos começou outra conversa, porque essa não era a primeira anomalia. Alguns meses antes, quando o 3I Atlas passava perto de Marte, os aparelhos orbitais registraram fenômenos estranhos sobre a região de Jezero, pequenas oscilações magnéticas locais, manchas térmicas de curta duração na superfície. Na época, os dados foram classificados como interessantes, mas não decisivos, e enviados para o arquivo. Agora, quando um refletor geométrico brilhou na encosta, onde deveria haver apenas rochas sedimentares, a coincidência deixou de parecer acidental. As pessoas que acompanhavam as anomalias da cometa interestelar viram um padrão. 3I Atlas, com a sua aceleração impossível e espectros de metais industriais. 3I Atlas, cujos jatos de gás coincidiam suspeitosamente com Marte e Europa em momentos-chave. 3I Atlas, cujo pó deixou vestígios orgânicos nas camadas superiores da atmosfera marciana antes de o objeto entrar no sistema. E se um fragmento não tivesse simplesmente passado voando? E se algo tivesse sido lançado? Não uma sonda enorme? Nada dramático, uma semente, um pequeno container blindado projetado para resistir à entrada na atmosfera, ricochetear, dar algumas voltas e ficar preso em uma antiga cratera lacustre.
um local escolhido devido à sua geologia, possível habitabilidade e proximidade com o único laboratório nuclear sobre rodas que a humanidade já enviou para outro planeta. Se quisesse deixar uma mensagem que os habitantes locais encontrariam mais cedo ou mais tarde, a cratera Jezero, com o Perseverance a vaguear por ela, seria a escolha óbvia. Só que alguém lá em cima parecia não querer que os habitantes locais vissem essa mensagem. Criaram um grupo de trabalho discreto, não oficial, chamadas tardias entre um punhado de cientistas do JPL, da ESA e da Universidade em Israel, onde a Viloeb continuava a irritar os colegas, chamando aos asteroides potenciais artefactos. Eles analisaram cada fotograma antes e depois do 847, ajustaram os níveis, estudaram as sombras. O objeto era visível em apenas 3 fotografias. O ângulo e a distância não permitiam ver detalhes, nenhuma gravação, nenhuma costura, apenas superfícies polidas e sem identidade, e aquele brilho impossível. O grupo arriscou. Eles passaram a imagem por um algoritmo criado para restaurar detalhes em gravações borradas de câmaras de vigilância. O modelo completou uma estrutura altamente frequente e plausível, com base em dados de treino de milhões de fotografias. Não era uma prova, mas uma hipótese. A imagem melhorada revelou um detalhe assustador. Ao longo da borda superior da face visível, um pouco abaixo da extremidade, havia uma ranhura fina. Não era ruído, mas um sulco que percorria quase toda a largura e terminava num canto enterrado. Parecia uma fenda, como uma fenda onde se insere algo, um mapa, uma chave, uma sonda. Na Terra, isso seria atribuído à pareidolia, mas em Marte, em G0, após a passagem de um objeto interestelar, nada mais podia ser descartado tão facilmente. O grupo redigiu um memorando interno, cauteloso, sem suposições desnecessárias, apenas fatos. No SAL 847 foi registrado um objeto retilíneo altamente refletor. A sua geometria não corresponde aos tipos conhecidos de rocha marciana. Não é um componente documentado de qualquer equipamento terrestre em Marte. A rota do rover, após a descoberta, afasta intencionalmente o Perseverance de uma potencial investigação. Conclusão: recomenda-se enfaticamente que, na primeira oportunidade segura, seja realizada espectroscopia e filmagem em grande plano. Não houve resposta oficial ao memorando. Em vez disso, os 3 signatários receberam repentinamente restrições de acesso às ferramentas de planeamento do rover. Um foi transferido para uma missão de observação terrestre, outro decidiu que era hora de tirar uma licença acadêmica. Enquanto isso, a história da foto editada ganhava força na internet. Pessoas que não sabiam nada sobre o 3I Atlas se convenceram de que a NASA havia encontrado tecnologias alienígenas e as estava a esconder. A maioria dos cientistas convencionais descartou a ideia. Artefatos de compressão, poeira, paranoia. Mas a coincidência não passou despercebida por aqueles que viram um contexto mais amplo, porque, quando o rover se afastou ostensivamente do retângulo brilhante, aconteceu mais uma coisa sobre a qual ninguém falou publicamente. A rede 6 Mars, um conjunto de sismômetros e sensores atmosféricos de diferentes missões, registrou fortes oscilações. Profundas, locais. O seu epicentro não estava sob o objeto, mas sob a nova rota do rover, como se algo sob o fundo da cratera estivesse a ser reconstruído, ou a acordar. O que o Perseverance filmou na encosta distante poderia não ser uma mensagem, mas uma pista, um marcador indicando algo muito maior, enterrado mais profundamente. E cada metro que o rover se afastava desse local não tornava a situação mais segura, apenas aumentava a incerteza. Se isso realmente estivesse relacionado com o 3I Atlas, se um fragmento do visitante interestelar tivesse atravessado a atmosfera rala de Marte e caído em Jezero, então o bloco polido não era um achado curioso isolado, era um elemento visível de um sistema ainda em funcionamento. Restava a questão: alguém na Terra estaria disposto a arriscar tocar nela? Ou a humanidade, mais uma vez, preferiria desviar o olhar e fingir que aquele brilho nunca existiu? A decisão foi tomada 12 dias após o vazamento da imagem do Sol, 847, não oficialmente pela NASA, por alguém com direitos suficientes para reprogramar discretamente o rover.
Os registros de planeamento do Sol 863 mostravam a rota habitual, mas no fluxo de comandos escondido entre os pacotes de manutenção foi descoberto um pequeno desvio, um ponto de passagem fora da trajetória planeada. O contrário, para o local do brilho, quando o analista, que foi o primeiro a notar a anomalia, viu a telemetria, quase gritou, mas conteve-se. Se fosse uma ação independente, ele seria demitido instantaneamente por divulgá-la. Se a sanção viesse de um nível que ele não pudesse alcançar, seria demitido ainda mais por tagarelar. De qualquer forma, o silêncio parecia mais seguro. Ele observava as coordenadas do rover serem atualizadas em tempo real. Perseverance avançava à sua velocidade máxima, 30 metros por hora em terreno plano, menos nas inclinações. Faltavam cerca de 300 metros até o objetivo, no mínimo 10 horas de viagem. 10 horas de viagem até aquilo de que o comando o afastara tão cuidadosamente 2 semanas antes. Alguém queria respostas a tal ponto que colocou a carreira em risco, talvez até a liberdade. Após 3 horas, o rover parou a 60 metros do objeto. A essa distância, o zoom da Mastcam podia mostrar detalhes antes invisíveis. As novas imagens chegaram no download noturno. Desta vez, foram marcadas como restritas antes de entrarem no arquivo geral, mas cópias já circulavam pelas redes internas. O objeto não era uma rocha. As imagens de alta resolução revelaram a textura, ou, mais precisamente, a sua ausência. A superfície era lisa no limite da resolução da ótica, sem granulação, sem arestas cristalinas, sem microcrateras. Em Marte, as superfícies expostas são desgastadas, a poeira lixa, o vento alisa. Aquela coisa parecia nova. As bordas eram afiadas como lâminas, os ângulos medidos, exatamente 90 graus com precisão de 1/10 de pixel. A ranhura ao longo da borda superior era real. O telêmetro a laser Supercam deu uma profundidade de 4 milímetros com um comprimento de 12 centímetros. Uma linha reta perfeita. O brilho de perto era ainda mais estranho. Não brincava como metal. Era estável, como um espelho, como vidro polido, mas o vidro em Marte fica rapidamente opaco devido aos raios ultravioleta e ao pó abrasivo. Nada permanece tão brilhante durante anos, a menos que não esteja ali há anos. A menos que tenha aparecido muito recentemente. Um grupo não oficial fez cálculos térmicos. Se o objeto tivesse caído durante a passagem do 3I Atlas por Marte, o superaquecimento na entrada teria sido terrível, mas os fragmentos poderiam ter voado relativamente devagar em relação ao planeta, para que a frenagem aerodinâmica funcionasse. Um invólucro denso e resistente ao calor teria resistido, se tivesse sido especialmente projetado, ainda mais com dimensões pequenas. Os cálculos mostraram que a velocidade final do impacto poderia ter sido de cerca de 50 metros por segundo, o suficiente para penetrar sem se partir, o suficiente para levantar poeira que assentaria em poucas horas. Quando o Perseverance chegasse, a superfície já estaria intacta. Apenas o próprio objeto revelaria a sua recente chegada. A cronologia batia certo, a física batia. Só uma coisa não batia: a versão oficial, segundo a qual nada de especial tinha acontecido. Então, o rover recebeu um comando que ninguém esperava: desdobrar o manipulador. O braço robótico saiu, os motores começaram a zumbir. A câmara Watson girou para a inspeção, o mastro assumiu a posição de trabalho. Em plena extensão, o Perseverance poderia tocar o objeto, recolher uma amostra, raspar a camada superficial com uma ferramenta abrasiva e tirar fotografias microscópicas. Alguém lá em cima claramente queria provas. O braço estendeu-se para a frente. 3 minutos para o contato. 2, 1. A transmissão foi interrompida. Toda a telemetria do Perseverance desapareceu, bem no meio da sessão. Sem aviso, sem códigos de erro. Apenas silêncio. As estações de rastreamento esperavam que o sinal voltasse. As falhas de comunicação normais duram segundos. Esta se prolongou por minutos. Depois, por 1 hora, os engenheiros entraram em pânico, enviaram comandos, nenhuma confirmação chegou. Ou o rover tinha avariado, ou entrado em modo de segurança, ou alguém tinha cortado o canal intencionalmente. 3 horas depois, a comunicação foi restabelecida, mas o rover já estava noutro lugar. Havia um buraco no registro de coordenadas.
A continuidade da trajetória tinha sido interrompida. Num momento, ele estava a 60 metros do alvo com o braço estendido. No momento seguinte, já estava a 400 metros, movendo-se em uma direção completamente diferente e, a julgar pela marca temporal, a uma velocidade muito superior ao seu limite técnico. O braço estava dobrado e recolhido, limpo, sem poeira nem vestígios de contato. A câmera estava voltada para a frente. As imagens de navegação mostravam uma área plana e vazia. Nenhum objeto anormal. Ao analisar os diários de bordo, descobriu-se que os dados dessas 3 horas estavam danificados. Não por radiação, nem por falha de software. Eles foram apagados pela equipe de limpeza, intencionalmente. A formulação oficial foi a seguinte: anomalia temporária de comunicação, reinicialização do equipamento realizada, todos os sistemas normais, missão continua. Mas, extraoficialmente, 2 fatos eram indiscutíveis. Primeiro, algo interferiu no momento em que o Perseverance tentou tocar o objeto. Segundo, algo moveu fisicamente o rover por uma área que ele não poderia ter percorrido com os seus próprios motores nesse tempo. O grupo de trabalho entrou em profundo sigilo. Eles reuniram tudo: brilho, geometria, superfície espelhada, suavidade impossível, foto pública editada, mudança de rota, inversão ilegal, falha de comunicação, misterioso salto. Compararam com os dados do 3i Atlas, datas de voos, rastros de poeira, anomalias magnéticas, impulsos sísmicos registrados pelo InSight antes da sua morte, tempo de sinal da Europa, modulações das auroras polares jupiterianas. O quadro estava a tomar forma. O 3i Atlas não se limitou a dar uma olhadela no sistema solar. Ele deixou uma rede, pequenos nós, cápsulas de carga, distribuídos por vários mundos, onde as condições são ideais para que uma civilização em desenvolvimento possa descobri-los. Marte, com a sua atmosfera rarefeita e laboratórios sobre rodas. Europa, com o seu oceano sob o gelo e observadores orbitais. Talvez a órbita terrestre também tenha recebido o seu presente, escondido entre os destroços de satélites e lixo espacial. Cada nó era passivo até que se aproximassem dele, ou até que um determinado sinal o ativasse. Quando o Perseverance se aproximou demais, o que estava escondido sob o fundo de Jezero despertou, protegeu o nó, eliminou a ameaça, apagou os vestígios, não de forma hostil, defensiva, como um alarme, ou um protocolo de quarentena. Um dos membros do grupo, um planeador de missões aposentado que já não tinha nada a perder, decidiu que já bastava. Ele publicou tudo de uma vez. Colocou em uma dezena de sites uma imagem não censurada do Sol, 847, com metadados que confirmavam sua autenticidade, anexou uma declaração assinada sobre a edição, a alteração da rota, o desligamento da comunicação e a impossibilidade de movimentação do rover. Ele chamou as coisas pelos seus nomes. Ocultação. A história explodiu na internet. Poucas horas depois, foi divulgada pelos principais meios de comunicação. Os cientistas tiveram que se pronunciar. A maioria descartou. Ilusão de ótica. Artefacto de compressão, mais uma conspiração, mas alguns discordaram. Avi Loeb fez uma declaração: temos o dever de investigar as anomalias com o mesmo rigor com que investigamos as rochas comuns. Se não conseguimos explicar este objeto, devemos admitir isso honestamente e agir com transparência. A ESA deu a entender que irá reconfigurar o Trace Gas Orbiter orbital para fotografar G0 na máxima resolução, apontando com precisão para as coordenadas da anomalia, e publicará os dados sem edições nem atrasos. A China anunciou discretamente uma missão para recolher solo de Marte, com foco precisamente na cratera Jezero, não no delta nem no fundo do lago, mas na encosta onde o objeto foi avistado. A escolha foi claramente intencional. Ignorar o problema tornou-se impossível. A NASA convocou uma comissão extraordinária, oficialmente para revisar os protocolos de processamento de dados, extraoficialmente para decidir o que fazer com o objeto em Marte que não desapareceu. Havia 3 opções. Primeira, continuar a negar, fingir que não havia nada de significativo ali e permitir que missões estrangeiras investigassem tudo por conta própria, correndo o risco de serem publicamente desmascaradas. Segunda, reconhecer a anomalia, mas declarar a área como zona fechada até segunda ordem, alegando proteção planetária. Quarentena, não deixar ninguém entrar até que houvesse mais dados.
Terceira, apostar tudo. Enviar o Perseverance de volta, desta vez com as câmeras ligadas e transmissão ao vivo. Deixar que o mundo inteiro visse a humanidade tocar pela primeira vez em algo não humano. As discussões foram acaloradas. Os advogados temiam precedentes. Os cientistas ansiavam por dados. O Departamento de Relações Públicas esperava um escândalo de qualquer maneira. Então, alguém vazou uma nota secreta da comunidade de inteligência. Nela, informava-se que, no mês anterior, 3 satélites em órbita terrestre baixa haviam saído de serviço em circunstâncias inexplicáveis. Pouco antes disso, os 3 tinham sido transferidos para trajetórias de observação das áreas por onde passavam os fragmentos do 3I Atlas. Após a falha, os satélites foram encontrados em outras órbitas, funcionando normalmente e sem se lembrarem da própria transição. O mesmo que aconteceu com o Perseverance aconteceu aqui. Alguém ou algo moveu o equipamento e apagou os vestígios. Isso mudou o tom da discussão. Mesmo que a órbita terrestre estivesse comprometida, se os objetos pudessem ser movidos sem autorização, a anomalia em Marte não seria um caso isolado, mas parte de um sistema. Redes com grande raio de ação e regras próprias. A nota terminava com uma única recomendação: não se aproximar dos nós, não tentar removê-los, observar a distância, esperar. Alguém ou algo estava a observar-nos, avaliando o nosso grau de preparação. O desligamento do Perseverance não foi um ataque, mas um aviso, uma restrição que é melhor não violar. Um teste falhado. Se tocar, será afastado. Se pressionar com mais força, não se sabe o que acontecerá. A NASA publicou uma declaração discreta. A imagem do Sol 847 mostra uma formação mineral natural com propriedades refletoras incomuns. O Perseverance continuará a missão conforme o plano, e a investigação adicional deste local não se justifica cientificamente. Tradução: estamos a afastar-nos. Em particular, a rota do rover foi rigidamente fixada, proibindo quaisquer desvios. Novos protocolos foram adicionados ao software de comando. Se as câmeras voltarem a captar um objeto geométrico altamente refletor, os dados serão primeiro enviados para um buffer fechado, verificados e, se necessário, editados ou completamente destruídos. A ocultação deixou de ser espontânea, tornou-se um sistema. Enquanto isso, o 3I Atlas continuava a orbitar Júpiter, os seus fragmentos a dançar lentamente, as plumas de Europa a pulsar em padrões matemáticos. E em Marte, na encosta poeirenta de G0, havia algo liso e polido, à espera do dia em que a humanidade se tornasse madura o suficiente para se aproximar, pedindo permissão, em vez de se esticar às cegas, como uma criança em direção a um fogão quente. O planeador aposentado que divulgou a imagem recebeu visitantes, sem ameaças, com perguntas e sugestões. Disseram-lhe que o seu ato foi notado no topo, que há pessoas que concordam com ele, que a transparência é importante, mas o tempo é mais importante. Acham que não queremos saber? Perguntou um deles. Queremos desesperadamente, mas se nos apressarmos e começarmos a pressionar, sem entender as regras, podemos iniciar processos que já não poderão ser parados. É melhor observar, aprender, esperar o momento certo. Ele perguntou quando esse momento chegaria. Não houve resposta. Passaram-se anos de simulações. Os analistas testaram cenários. E se houver mais nós? E se outros rovers em outras missões encontrarem artefatos semelhantes? E se amadores com grandes telescópios descobrirem anomalias na órbita da Terra? Cada cenário terminava da mesma forma. A revelação demasiado rápida de uma quantidade demasiado grande de verdade dividiria a sociedade. Colapsos bolsistas, cisões religiosas, guerras pelo acesso a tecnologias alienígenas. A melhor estratégia parecia ser a divulgação gradual, a normalização gradual das estranhezas, a suave habituação à ideia de que o universo nunca esteve vazio. Quando a maioria aceitasse o fato de que não estamos sozinhos, o choque inicial seria atenuado e controlável, seguro. Mas essa estratégia exigia tempo. Pressupunha que a rede iria esperar.
E se não esperasse? E se o 3i Atlas e os seus nós funcionassem de acordo com um cronograma que não levasse em conta a preparação da Terra? E se o teste consistisse não apenas em conseguirmos encontrar artefatos, mas também em conseguirmos fazê-lo antes que alguém o fizesse? Porque os nós não eram totalmente passivos? Sismógrafos, magnetômetros, perturbações orbitais. Tudo indicava uma atividade de baixo nível, mas coordenada, como se a rede estivesse a comunicar e a preparar-se. Para quê? Ninguém sabia. As versões variavam de inofensivas a catastróficas. Talvez fossem balizas, marcas para uma futura expedição que chegaria quando a rede se certificasse de que os locais eram inteligentes. Talvez os monitores fossem observadores passivos, recolhendo dados sobre espécies jovens e prestando contas àqueles que os lançaram milênios atrás. Ou talvez fossem sistemas de segurança, fusíveis planetários, criados para impedir que civilizações perigosas saíssem dos limites dos seus mundos. À espera, avaliando. Se a humanidade falhar no teste, os nós podem ser ativados, não para dialogar, para conter ou esterilizar. Tentavam não falar sobre isso em voz alta, mas em salas fechadas realizavam jogos militares e elaboravam planos para o caso de si. O que fará a Terra se o 3i Atlas ou seus fragmentos manifestarem intenções abertamente hostis? Seremos capazes de os deter? Ainda temos tempo? Ou o temporizador começou a contar no momento em que o Perseverance captou aquele brilho no Sol 847? Enquanto isso, o rover continuava a andar. Colhia amostras, estudava rochas, desempenhava honestamente o papel de laboratório geológico móvel. Cada sol das suas câmaras escaneava horizontes distantes. Se algum outro brilho surgisse em algum lugar, os algoritmos o marcariam e o enterrariam. E algures na cratera Jezero, intocado, inexplorado e oficialmente não reconhecido, o retângulo polido brilhava sob o fraco sol marciano. Esperava, simplesmente esperava. Esperava que a espécie que construíra os rovers nucleares se tornasse suficientemente sábia para pedir permissão antes de estender a mão, ou suficientemente estúpida para ignorar o aviso e tocar na mesma. Em qualquer caso, a rede responderá. E a humanidade finalmente descobrirá qual era o objetivo do 3i Atlas: determinar se merecemos um convite ou uma quarentena.